Lei federal. Vamos falar da lei federal? Vamos falar da lei federal. Bom, nós temos uma lei federal que começou a valer a partir de 20 de janeiro de 2026. Mas ela é de 2025, né? Ano passado. Como que a gente aprovou essa lei? Gente, a gente fez mutirão pra poder pedir Lula pra aprovar, pra poder mandar e-mail pra senador, pra poder aprovar esse trem. Então a gente se uniu e conseguiu a aprovação. Mas foi porque a gente se moveu. Então pra gente conseguir mais coisas tem que se mover. Se mover. Você faz diferença, né? Eu que tô lutando por você, não. Você tem que lutar por você também. Porque uma hora, né, eu também não vou estar disponível. O que acontece? A lei federal ainda não tem uma regulamentação. Portanto, não tem como fazer a perícia que eles falaram na lei que tem que fazer. Existe uma lei maior. E aí a da fibromialgia tá aqui, pequenininha. E a fibromialgia tem que respeitar essa lei mãe. Tá bom? A gente é tipo um filhinho. E existe uma lei mãe, que se chama Lei Brasileira de Inclusão, que fala que a pessoa é considerada deficiente quando não tem cura, é permanente a condição dela. É física, mental, intelectual, sensorial, deve ter mais uma, mas eu não lembro. E que a pessoa tem que ter dificuldade de fazer essas coisas no dia a dia, para ser considerada deficiente. Algumas deficiências podem ter isenção no imposto de renda. E aí tem uma lei filhinha, uma outra lei filhinha, que fala quem é que pode ter isenção no imposto de renda. E já adianto pra vocês, a fibromialgia não está lá. Então você não vai ter isenção no imposto de renda se você passar na perícia e ser considerado deficiente. Esquece isso. O que pode acontecer com o imposto de renda é você receber ele antes a restituição. Mas não isenção. Restituição é você receber o dinheiro que eles vão te pagar de volta. Que já ia pagar do mesmo jeito, só que você recebe antes, entendeu? Mas ia pagar do mesmo jeito, se você não fosse deficiente, tá? Então é isso. Não se engane com gente falando que vocês vão receber isenção de imposto de renda. Pelo amor de Deus. Existe uma lei filha que fala as condições. E fibromialgia não é uma delas. Não tem previsão de pôr a fibromialgia aqui. E tem um monte de deficiência que não tá aqui. Aí, vocês viram um post falando 16 coisas que você pode ter agora com a lei federal da fibromialgia. Gente, tudo isso tem uma regra. Ah, viajar de avião de graça. Tá aqui, tem a lei mãe e tem a lei filhinha. Aí essa lei filhinha tem um bonequinho. Que são as regras. Ou tem que ser comprovado que a pessoa precisa de acompanhante. Tipo um autismo. A pessoa com fibromialgia que ela anda, ela não tem necessidade disso. Portanto, não vai conseguir 2 passagens de graça. Tem muitas regras. Eu não sei falar do avião completamente, mas eu sei que essa do acompanhante tem essa questão. Então, assim, gente, lembra, todo filhinho tem um bonequinho. Todo filhinho tem um bonequinho. Tem regras. Ah, mas você pode receber PPC LOA se você for considerado deficiente pelo INSS. E não fala a regra. Sabe qual é a regra para receber PPC LOAS? Você sabe? Não sabe, gente. Vocês têm que pesquisar. Vamos pesquisar. Mas a regra para receber BPC LOAS é você ser considerado deficiente pelo INSS. Então você tem que passar na perícia para ser deficiente do INSS, porque vai ter várias perícias misturadas por aí em vários órgãos do governo para você conseguir cada direito. Isso ninguém fala. Algumas pessoas aqui do Instagram estão falando sobre isso e vocês não prestam atenção. Para conseguir BPC LOAS, você tem que ir no INSS, passar na perícia do INSS, mas pode ter outras perícias para conseguir outros direitos. E o BPC LOAS, além disso, tem que ganhar 1/4 do salário mínimo. Gente, é mais baixa essa renda do que quem ganha Bolsa Família. E ganha Bolsa Família a renda é baixa pra caramba. 1/4 do salário mínimo. Então, assim, não é porque você é deficiente que você vai ganhar o BPC LOAS. E ninguém fala regra. Então, quando vocês verem a possibilidade desse direito aqui vai me fazer bem, vai no Google. Pesquisa como conseguir direito tal. E para de ser enganado. Gente, esse conteúdo que eu tô fazendo aqui poderia muito bem ser pago. Eu tô dando de graça pra vocês. Vocês precisam escutar e parar de cair em falácia. Precisa duvidar das coisas. Duvida primeiro. Se tiver certo, maravilhoso, mas duvide. Quem me acompanha aqui sabe que eu já falei sobre transportes que você consegue na lei municipal, né, o passe livre para pessoa com deficiência, e expliquei como funciona, né, na região de Belo Horizonte e como você faz para ter esse conhecimento em outras localidades. Aqui no FibroEU eu tenho um post sobre Belo Horizonte e São Paulo, então se você rodar para baixo você consegue ter acesso a esse conteúdo. Falei também sobre o intermunicipal estadual, que é quando você vai de uma cidade para outra cidade por meio de um ônibus de viagem. Não é o entre bairros, né, ou esse intermunicipal que é dentro da cidade, ali na região metropolitana, por exemplo, de Belo Horizonte. Não, é realmente uma cidade distante para outra, que é essa questão. Falei como que funciona
E agora eu vou falar sobre a questão federal do transporte. Como eu disse, existe uma lei-mãe, uma lei maior, que se chama LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma lei federal que rege todas as pessoas com deficiência. E nós temos, né, a nossa deficiência, que é fibromialgia, que tem que respeitar as regras dessa lei-mãe. E dentro dessa lei-mãe também tem essa questão do transporte entre estados. Então você pode, por exemplo, ir de Belo Horizonte para São Paulo, e do Amazonas para o Sergipe. Mas tem algumas regras, porque como eu disse no outro vídeo, todo filho, né, dessa lei-mãe tem a regra, tem um bonequinho, que foi a analogia que eu fiz para vocês entenderem melhor. Então, qual que é as regras para você conseguir viajar de graça de um estado para o outro? Primeiro de tudo, ser baixa renda, você tem que ter cadastro no CadÚnico. Então, se você não for baixa renda, você não vai conseguir viajar de um estado para o outro, de graça, tá bom? Isso daí já corta muitas pessoas. A outra regra é que você precisa ter um laudo da sua deficiência emitido pelo SUS. Então, você precisa ir no médico, né, no clínico geral, e pedir ele para transcrever o laudo particular. Caso você vá em médico particular, você precisa pedir o médico do postinho para poder transcrever esse laudo, né? Ou então passar por uma avaliação dentro do SUS ali da questão biopsicossocial, que, né, eu vou falar mais para frente, o que significa e tudo mais. Então, se você tem o papel do CRAS comprovando que você faz parte do CadÚnico, está cadastrado lá, está em vigor, e tem um laudo médico do SUS falando que você é deficiente, né, a sua deficiência, você precisa se cadastrar em um site, né, no Gov, que é esse site que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Você entra nele, vai ter uma parte que vai estar escrito bem assim do ladinho, inscrever-se ou alguma coisa nesse sentido, tá? E você vai clicar lá, fazer um cadastro e eles vão avaliar. Tá? Então, não é todo mundo que consegue esse transporte interestadual entre um estado para outro, tá bom? Tem que ser baixa renda, tem que ter o laudo do SUS e tem que fazer o cadastro nesse site e esperar ser aprovado. Então, é assim que se faz. Falando agora sobre a Lei Federal da Fibromialgia. Como eu já falei, existe uma lei-mãe, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que ela é máxima. Você precisa decorar que tem essa lei, tá? Não tem como. E a lei-mãe tem uma filhinha, que é a Lei da Fibromialgia, né? Que começou a entrar em vigor. O que essa lei-mãe fala? Que para você ser considerado deficiente, você precisa ter uma condição que não tem cura, ou seja, tem que ter mais ou menos uns 2 anos que você tem essa condição, e que não vai curar nunca. E também tem que ser mental, intelectual, físico, sensorial. Bom, e além disso, precisa passar por uma avaliação chamada biopsicossocial. O que é a avaliação biopsicossocial? Bio, de médico, psico, de psicólogo, e social, de assistente social. Então, você faz uma perícia com esses 3 profissionais, pelo menos. Pode ter fisioterapeuta, pode ter outras modalidades aí de pessoas que fazem atendimento na saúde, mas normalmente é um médico, né, um clínico geral que seja o psicólogo e o assistente social para ver como que é a sua vida, quais são as suas dificuldades, quais são as suas barreiras, porque a pessoa com deficiência, ela tem barreiras, ela não é incapaz. A pessoa com deficiência, ela tem barreiras e ela precisa de acessibilidade para poder viver a sua vida de uma forma que se equipare às pessoas que não têm deficiência. O que tudo isso quer dizer? Bom, inicialmente, com essa lei-mãe, você não precisaria da lei da fibromialgia, né? Para você ser considerado uma pessoa com deficiência, bastasse seguir as regras da lei-mãe, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Porém, a gente sabe que no Brasil as coisas precisam ser reforçadas. Eu vou dar o exemplo da lei da pessoa com visão monocular, ou seja, a pessoa que não enxerga de um olho é monocular, e a lei dessas pessoas para serem consideradas deficientes foi só em 2021 que assinaram, igual a da fibromialgia agora assinaram em 2025. Então, existe uma dificuldade geral do reconhecimento como pessoa com deficiência em vários casos.
inclusive essa da visão monocular. Lembrando que nem toda lei é uma lei boa, né? Tem que ficar atento a isso. Então a gente tem que procurar entender melhor, ver se é isso mesmo, para a gente poder apoiar ou não apoiar. Como, por exemplo, o projeto de lei para mudar o símbolo da deficiência no Brasil, que não é legal porque remete a uma questão de um homem perfeito, só que você está fazendo referência a pessoas com deficiência. Então é meio contraditório e de mau gosto, sabe? Como se fosse uma piada. Então a gente tem que analisar se a lei realmente é benéfica ou se ela é maléfica. Porque, querendo ou não, as pessoas com deficiência, elas sofrem muito preconceito e as pessoas acham que elas não fazem nada.